Paz seja convosco. O texto que nós lemos nessa noite nos mostra que o ministério do apóstolo Paulo foi marcado por pregações, a pregação do Evangelho e por muitos milagres. Paulo tinha como missão levar o Evangelho aos gentios. Mas para isso, ele enfrentou muitos desafios. Ele sofreu rejeição, ele sofreu açoites e até prisões. Por várias vezes esteve preso por falar sobre Cristo Jesus. Ele é um exemplo de cristão a ser seguido. Foi um cristão que inspira para todos aqueles que trabalham na obra de Deus a levar a mensagem da salvação. Ser cristão, irmãos, tem um significado importante. Ser cristão é ser um seguidor de Cristo Jesus. Seguir Jesus implica amá-lo, aceitá-lo como único Senhor e Salvador. Implica ainda obedecer os seus mandamentos, seguindo-o de todo o coração e não apenas por palavra ou tradição. O livro de Atos dos Apóstolos, apresenta muitas histórias com características singulares. E nesta, que nós lemos essa noite, podemos distinguir alguns fundamentos que todo cristão deve saber e praticar. O primeiro fundamento que podemos tirar dessa lição é ser leal a Cristo Jesus. A grande maioria das pessoas, e quando falamos isso, falamos dos chamados evangélicos, acham que ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, tudo se transforma, tudo vai se resolver de uma hora para outra. Tudo vai passar a ser um mar de rosas. Porém, isso, irmãos, não é verdade. E a própria Bíblia não afirma e não confirma essa situação. O próprio Cristo Jesus, ele nos advertiu que no mundo teríamos aflições. Essa passagem está descrita no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Que diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Palavras descritas em Mateus capítulo 5, versículo 11. Ser leal a Cristo Jesus, no meio das bênçãos, quando tudo está bem, tudo está maravilhoso, é muito fácil. Difícil mesmo é ser leal nas adversidades. E é nas adversidades que somos provados. Cristo espera nossa lealdade em todos os momentos. Na tristeza, na dor, na alegria. Ele quer que a gente seja leal a cada momento, a cada instante. Mas, infelizmente, a gente lê nas Escrituras Sagradas que todos aqueles que acompanhavam a Cristo Jesus se levantaram contra ele. Todos os seus seguidores se levantaram. A história bíblica
nos conta que os próprios discípulos o abandonaram. Mas mesmo assim, ele continuou sendo leal a cada um deles. E após a sua morte e a sua ressurreição, ele os chamou. Inclusive a Pedro, que o havia negado, foi chamado. Palavras descritas no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 7. Esses mesmos discípulos que antes eram tímidos, eram medrosos, se tornaram outras pessoas quando foram cheios do Espírito Santo. Uma coisa é certa: Cristo Jesus nunca abandona aqueles que a Ele são leais, são fiéis. E a Bíblia e o próprio Cristo têm nos alertado, através da palavra, que nossa jornada nessa terra não é fácil. Mas apesar dela não ser fácil, ela é compensadora. E uma certeza que eu tenho e você pode ter é que Ele nunca vai nos abandonar. Mesmo nas horas mais difíceis, Ele vai estar conosco. Embora muitas vezes a gente não perceba, mas Ele vai estar conosco. A fé é de suma importância na vida do cristão. A fé é o nosso alicerce. Um alicerce para manter a confiança nos momentos difíceis. Nada é impossível para Cristo. Nada é impossível para aquele que crê. Quem crê é iluminado, é orientado, é fortalecido pelo Espírito Santo. Portanto, irmãos, lealdade é um dos atributos de Deus e que deve estar presente na vida de cada cristão. Deve ser nossa identidade, pois revela em cada cristão, em cada ser leal, as qualidades de Deus, as qualidades das quais Deus se agrada. E a esses que são leais, Deus é leal. Deus jamais vai abandonar. O segundo fundamento que podemos tirar dessa passagem é que Deus é fiel à sua palavra. A palavra Deus é fiel, ou essa frase, como você queira, ela se tornou popular. E até mesmo aquelas pessoas que nunca tiveram um relacionamento verdadeiro com Deus usam. É comum as pessoas do mundo falar: Deus é fiel. Mas Ele é fiel realmente. Mas nós cristãos, nós cremos em um Deus vivo, um Deus fiel, um fiel na sua palavra. Isso mesmo. Deus é fiel à sua palavra. E mais nada. Para tudo, Ele tem um tempo oportuno. E muitas vezes esse tempo de Deus, esse tempo oportuno,
não é percebido por nós cristãos. Quer por falta de sensibilidade, ou quer por distração com as coisas do mundo. Então o tempo oportuno muitas vezes passa despercebido. Observe que quando Deus mandou Elias ungir a Eliseu, ele foi claro. Eliseu iria ficar no lugar de Elias. E Elias não hesitou. Mesmo diante dessa situação, mesmo sabendo que ele seria retirado dessa terra, ele cumpriu a vontade de Deus. Por outro lado, Eliseu, ao ser encontrado por Elias, Eliseu estava arando a terra. Ele estava envolvido com muitos afazeres naquele momento. Mas Eliseu, ele não deixou que esses compromissos o impedisse de perceber o tempo de oportunidade que havia chegado para ele. Ele deixou tudo para trás. Se desfez de tudo que pudesse perturbar o seu coração. E seguiu Elias. Ele seguiu Elias porque ele sabia que iria tomar posse da sua oportunidade. Uma coisa é certa, irmãos. Assim como Deus foi com Eliseu, ele também tem oportunidade para cada um de nós. Portanto, é preciso estar atento para não perdermos o grande momento de Deus em nossa vida. Deus tinha um propósito na vida de Eliseu. E ele foi fiel a esse propósito. Essa é a grande diferença. Deus não tem compromisso e nem obrigação em cumprir aquilo que eu, você, nós queremos, o que nós pedimos. Mesmo porque nós podemos pedir alguma coisa que não agrada a Deus. Coisas que Ele não concorda. Ele tem um único compromisso: cumprir o que está registrado na palavra sagrada, na Bíblia. E uma coisa é certa: quando Ele promete, aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se alguma coisa não se cumprir na nossa vida, é porque Deus não prometeu. Ele só vai cumprir aquilo que Ele promete. Se Ele não prometeu, Ele não vai cumprir. Ele também não muda de ideia. Ele não volta atrás. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Pois a sua palavra é imutável. Não muda. E a sua palavra permanecerá para sempre. Porque Ele é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. O terceiro fundamento que podemos tirar dessa nossa leitura dessa noite é que nossas ações convertem mais que as pregações. Não é verdade.
as ações do ser humano podem converter mais do que pregações. É verdade que a palavra de Deus tem poder transformador. Ouvir a palavra de Deus, ter intimidade com ela e colocá-la em prática, pode realizar as ações de Deus em nossa vida. Ao colocarmos em prática aquilo que ouvimos e com o auxílio do Espírito Santo e a sua graça, esse poder transformador muda nosso comportamento, muda nossos pensamentos e até mesmo nossos sentimentos. Infelizmente, irmãos, as pessoas estão com o coração repleto de ressentimento, repleto de mágoas e pensamentos errados. Mas uma coisa é certa: quando a palavra de Deus penetra em nós, somos capazes de mudar. Pois Cristo Jesus disse: que quando Ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, não creem em Cristo. Palavras ditas no livro de João, capítulo 16, versículos 8 e 9. Logo, meus irmãos, a conversão de uma pessoa ocorre quando o Espírito Santo a convence de seus pecados. Então ela passa a crer em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Palavras escritas no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21, e no livro de João, capítulo 3, versículo 16 ao 36. Somos instrumentos usados pelo Espírito Santo para que outras pessoas encontrem a Cristo. Quando entregamos o controle de nossas vidas ao Espírito Santo. Então, olha bem, não adianta você falar que eu sou um missionário, eu sou isso, eu sou aquilo. Se o controle da vida, da tua vida, da minha vida, não estiver nas mãos do Espírito Santo, nós não vamos conseguir nada. Nós não vamos levar ninguém a Cristo. Para que haja conversão de pessoas, para que possamos ganhar pessoas para Cristo Jesus, se faz necessário difundir, espalhar a palavra, orar e principalmente ter um bom testemunho. Aí sim, seremos verdadeiros pastores, verdadeiros missionários, verdadeiros homens e mulheres de Deus. No texto lido nessa noite, Paulo e Silas estavam presos, porque Paulo havia libertado das garras do encardido uma menina, uma senhora, uma garota, que fazia adivinhações e dava lucro aos seus senhores. Lá na prisão, no cárcere,
por volta da meia-noite, eles cantavam e oravam e eram ouvidos pelos presos que ali estavam. Eles não estavam sozinhos, tinha mais presos ali. Mas diz a palavra que houve um grande terremoto e os alicerces da prisão foram abalados. E as portas abertas. E todas as prisões, todos os grilhões que prendiam os presos foram soltos. Aquele carcereiro que antes zombara de Paulo, ele tirou a própria espada para se matar. Mas diz a palavra que ele foi impedido por Paulo ao falar que todos estavam ali, que ninguém tinha fugido, nenhum prisioneiro tinha fugido. Paulo convenceu de que ninguém tinha fugido, que todos estavam ali. Pelo testemunho de Paulo, muitas vidas foram salvas, pois eles não deixaram de confiar em Deus apesar das circunstâncias. O quarto fundamento que podemos tirar dessa passagem é que não por força nem por violência. Essa expressão, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, foi dita por Deus a Zacarias, quando ele estava para fazer a reconstrução do templo de Jerusalém. O povo naquela época, o povo judeu naquela época, passava por uma terrível fase. Esse povo estava desanimado ante a oposição dos inimigos e por causa de uma economia que a maioria das pessoas estavam quebradas após o exílio. Mas essas palavras ditas a Zacarias, ela representava que a reconstrução do templo não se daria pela força de um grande exército, de uma multidão de pessoas, nem pela fartura de recursos, e muito menos pelo vigor individual de cada homem, mas que seria o próprio Deus que garantiria a realização desse empreendimento. Ou seja, Deus estava garantindo a reconstrução do Templo de Jerusalém. E ele faria isso através da presença de seu Espírito no meio daquele povo. Essa declaração, portanto, vai muito além de uma simples mensagem para Zorobabel. Zorobabel e seus companheiros que estavam engajados na obra de reconstrução do templo. Essas palavras se estendem a todo ser humano. A todas as pessoas que fazem a obra de Deus e são guiados pelo seu Espírito. Pois é o Espírito Santo
a fonte de toda virtude e todo vigor. Ele é a fonte para toda obra que o ser humano possa realizar. Só como exemplo, podemos verificar que na segunda viagem de Paulo que eles estavam fazendo, Paulo e Silas tinham um plano. Eles queriam, dali de onde eles estavam, ir para a Ásia. Porém, os planos de Deus eram outros. E eles foram impedidos pelo Espírito Santo de seguir para a Ásia. Eles foram para Troade e, após uma visão de Paulo, eles concluíram que Deus os estava chamando para a região da Macedônia, Europa. Então, nesse capítulo que nós vemos nessa noite, o capítulo todo, descreve a segunda viagem missionária de Paulo. Segunda viagem missionária de Paulo. E foi acompanhado de Silas, Timóteo e Lucas. E observe como Deus age. Ao entrarem na Europa, na Macedônia, que é aquela província que eles chegaram, que era uma colônia romana já naquela época, aconteceram coisas notáveis, como a conversão de Lídia e pessoas da sua família, sua casa. Paulo e Silas, ao libertarem aquela jovem de um espírito adivinhador, os senhores dessa jovem viram que a esperança de lucro estava perdida. E por isso mandaram prender Paulo e Silas. Mas isso também era um propósito de Deus. Porque essa prisão culminou com a conversão do próprio carcereiro, de toda a sua família. E outras pessoas também estavam presas ali com Paulo. Mas o mais importante, além da conversão, foi a criação de inúmeras igrejas naquela região. Diante de tais fatos, irmãos, podemos declarar que a obra de Deus, ela não depende da força humana. Ela não depende do nosso braço ou da nossa sabedoria. Ela não depende de alianças que possamos fazer. Alianças estranhas da tentativa de realizar algo de bom para o reino de Deus. Ela não depende de recursos financeiros desse mundo. Portanto, irmãos, não existe força, não existe habilidade, não existe poder humano suficiente para realizar a obra de Deus. A obra de Deus só será realizada quando o Espírito Santo estiver no controle em cada detalhe e que esse serviço proposto seja para glorificar o Pai.
Deus é poderoso. Poderoso para transformar o mais terrível pecador e toda a sua família. Portanto, a salvação vem pela confiança em Cristo Jesus e na sua morte expiatória. É preciso crer no Senhor Jesus, e assim crendo, será salvo você e a tua casa. O quinto fundamento que podemos tirar nesta leitura desta noite é que nossa alegria vem do interior e não dependemos de circunstâncias externas. Nenhuma adversidade pode destruir a nossa paz e a alegria interior. Nada. Nada pode destruir a nossa paz e a alegria interior. Cristo nos falou que teríamos inimigos nessa terra, que seríamos perseguidos, agredidos, mortos por causa da nossa fé. Embora vivamos num mundo diferente, avançado, não estamos isentos do ódio, não estamos isentos do preconceito religioso, pois vivemos esse mundo. São palavras ditas por Cristo no livro de João, capítulo 15, versículos 18 e 19. Como servos, podemos sofrer retaliações por causa do nome de Cristo. Como aconteceu com Paulo e Silas e milhares de outras pessoas desse mundo que fazem a vontade de Deus e pregam o Evangelho. Que essas pessoas, que Paulo, que Silas, nos sirvam de exemplo, pois mesmo no meio das tribulações, eles estavam presos, eles cantavam, eles oravam, eles louvavam a Deus. Nossa alegria não pode estar atrelada a fatos exteriores. Nossa alegria deve ir muito além de meras circunstâncias, pois nossa alegria tem sua origem e está firmada em Deus. Essa certeza de que temos um Deus soberano e que nada mesmo pode impedir a realização da sua vontade, nos enche de alegria, nos enche de esperança e faz com que nosso clamor, o nosso louvor cheguem até o trono de Deus e Ele se move em nosso favor. Da mesma forma como se moveu para Paulo e Silas, as portas se abriram e serão abertas, os grilhões serão quebrados e nós seremos vencedores. Essa é a alegria
Essa é a paz que somente cristãos verdadeiros podem ter. Na alegria interior existe liberdade. Mesmo diante das adversidades, mesmo quando estamos no deserto, porque a nossa alegria interior não depende da situação, não depende das pessoas à nossa volta, nem de coisa alguma. Nossa alegria interior não perde sua essência. Mesmo nós estando embaixo de tempestades, mesmo estamos passando por ventos contrários, a nossa alegria, ela não depende de nada, depende da presença do Espírito Santo em nossas vidas. O sexto fundamento que podemos tirar: nada impede o avanço do Evangelho. Nada impede o avanço do Evangelho. Interessante, né? Desde que Cristo Jesus veio a esse mundo, o Evangelho tem se espalhado. Se espalhou de uma forma astronômica. Mas isso também trouxe conflitos internos. E esses conflitos internos explicam a imensa quantidade de denominações espalhadas por todo o mundo. Uma infinidade de denominações. Mas esse conflito interno, ele não pode impedir que a obra de Deus nessa terra avance. Uma coisa é certa: independente dos conflitos internos, é necessário que todo homem de Deus tenha coragem e fidelidade para com a sua igreja, para com a igreja de Deus. Mesmo em contextos difíceis, circunstâncias difíceis, onde a manifestação da dor e o sofrimento são comuns, Deus continua agindo. Ele age de forma tácita, pois nada mesmo pode impedir que sua obra avance. Deus quer alcançar o mundo inteiro. Ele quer alcançar o mundo com a mensagem de salvação de Cristo Jesus. Essa é a missão do Evangelho. E com toda certeza, essa missão jamais será frustrada. Nós vimos que em meio às tribulações, o apóstolo Paulo não calou a boca. Ele sabia que somente com oração, uma oração perseverante, com sabedoria e com a proclamação do Evangelho, é que o trabalho de edificação do reino espiritual será vencedor. Esse deve ser o nosso pensamento. Somente com oração perseverante e a proclamação do Evangelho é que poderemos caminhar adiante e o Evangelho se propagar no mundo todo. A oração, irmãos,
é uma arma contra a qual o inimigo não tem nenhum poder. A sabedoria nos leva a dar bom testemunho, não dando lugar à carne. A proclamação do Evangelho não mudou. É a mesma mensagem e poder que o ministério de Cristo Jesus nessa terra um dia nos alcançou. Então ela não mudou, é a mesma. Ela tem o poder transformador, como eu falei lá no início. E ela nos transformou. Nos transformou para alcançarmos a maturidade espiritual. Uma maturidade que nos deixa apaixonados por Cristo. E nos leva a pregar o Evangelho aos que estão perdidos. Ao pregarmos o Evangelho, fazemos novos discípulos e ajudamos novos crentes a crescerem espiritualmente na vida. Lembre-se de uma coisa: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Palavras descritas no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. O sétimo fundamento: que devo fazer para me salvar? Que devo fazer para me salvar? Essa é uma pergunta feita todos os dias por milhares e milhares de pessoas. Embora a salvação esteja à disposição de todos, pouquíssimos se salvarão. Pouquíssimos receberão a vida eterna no céu. Cristo Jesus foi claro quando disse que o caminho para o céu é semelhante a uma estrada e que a entrada de acesso ao céu é como uma porta estreita, difícil de passar por ela. Narração descrita nos livros de Mateus, capítulo 7, versículo 14. Para Tomé ele disse: eu sou o caminho. Palavras escritas no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Observe se Cristo é o caminho. Então a resposta para a pergunta formulada no início fica parcialmente respondida. Olha bem, parcialmente respondida. Isso quer dizer que só seremos salvos através de Cristo Jesus. Mas olhe, ao encontrarmos Cristo Jesus, nós encontramos uma estrada. Uma estrada que nos conduzirá ao céu. Mas para chegar lá, nós teremos que fazer um grande percurso. Cristo não falou, eu sou. Cristo falou que eu sou o caminho.
Ele não diz que eu sou um dos caminhos. Isso implica dizer que só existe um caminho. Um caminho que pode nos levar ao céu. Então não existe vários caminhos, é só um. Um caminho que pode nos levar ao céu. Eu falei há pouco que a pergunta feita lá em cima estava respondida parcialmente. Realmente. Pois uma vez encontrado o caminho, ou seja, a estrada que nos leva para o céu, o caminho da salvação, existe uma jornada a ser percorrida. Uma jornada muito grande a ser percorrida. Foi dito que essa estrada era uma estrada apertada, difícil para se locomover. Vem a mim a lembrança da palavra da parábola da semente. E essa parábola da semente deixa claro o tipo de pessoas que são encontradas nessa estrada. Tipo de pessoas que são encontradas nesse caminho. Muitos, diante da circunstância, desistem e abandonam. Pois preferem o caminho mais espaçoso. A Bíblia Sagrada deixa claro quanto aos verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. E a Bíblia também nos mostra o que devemos fazer, o que deve ser feito para nos tornarmos verdadeiros cristãos, discípulos de Cristo Jesus. Embora possam ser apresentados vários itens, várias coisas para a salvação, para sermos verdadeiros discípulos de Cristo, apenas um é necessário e suficiente para que a pessoa seja um verdadeiro discípulo de Cristo, para que a pessoa verdadeiramente seja salvo. E é amar a Cristo Jesus acima de qualquer coisa nessa vida. Amar a Cristo, acima de tudo, envolve várias coisas. Eu diria para vocês que não basta conhecer a Cristo. Não basta conhecer a Cristo. E vou além. Existem pessoas que nada sabem de Cristo e serão salvas. Porque a palavra é clara. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Palavras ditas em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Observe que esse crer é acreditar. Acreditar que Deus entregou o seu filho amado, para que na cruz do Calvário, com sua morte, ele pagasse todo o preço de nossos pecados.
pagasse o preço de nossas transgressões. Então, lá na cruz, Cristo pagou com vida o preço das nossas transgressões, dos nossos pecados. Então, irmãos, reconhecer que Cristo Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, faz parte do crer. Pois é através de Cristo Jesus que Deus oferece a salvação para todos, gratuitamente. Mas nós não somos obrigados a aceitar. Ninguém é obrigado a nada. Mas uma coisa é certa, que quem crê e aceita Cristo Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, reconhece suas falhas e tem desejo sincero de mudar, então, com toda certeza, ele será salvo. Todos nós temos falhas. Todos nós pecamos. E esse é o maior empecilho em nossa caminhada para a salvação. Pois nossos erros, nossas falhas, nossos pecados geram morte e condenação. Uma condenação eterna. A razão feita em Romanos capítulo 6, versículo 23. E além disso, nossos erros, nossos pecados, nossas falhas nos afastam de Deus. Reconhecer que temos falhas já é uma grande coisa. Se sentir incomodado com as nossas falhas e querer mudar é de suma importância. Isso é o arrependimento. Cristo Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Palavras escritas em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Abrir a porta é aceitar Cristo Jesus. Aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossa vida. É se tornar uma nova criatura. É assumir o compromisso de seguir a Ele, de viver para Ele. Portanto, irmãos, a salvação não é uma decisão que se faz em um dia e acabou. Ah, aceitei Jesus e está tudo bem. Não. A salvação é uma forma de viver junto com Cristo Jesus. Amém.